Five Nights at Freddy's, um jogo muito jogado e conhecido, e desde que ele foi lançado desperta a curiosidade dos jogadores sobre a sua verdadeira história. O game em si não explica muito sobre o que realmente aconteceu, e com isso deixaram com que os fãs fizessem todo tipo de teoria, mitos e até especulações de que a história do jogo é baseada em fatos reais. Opa, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o Storm e nesse vídeo eu quero contar aqui pra vocês a verdadeira história de Five Nights at Freddy's, então vem comigo! Em Five Nights at Freddy's, controlamos um personagem que aceitou emprego para trabalhar 5 noites como vigia noturno na Freddy Fazbear's Pizza, que é a pizzaria onde os jogos acontecem. O trabalho basicamente é verificar as câmeras de segurança toda a noite, de 12 às 6 da manhã. A tarefa parece ser bem simples, mas não tão simples assim quando é um lugar assombrado. Já na primeira noite, coisas estranhas começam a acontecer. Porém, a pizzaria, que por fora parece um lugar de diversão e com foco no público infantil, possui diversas conversas envolvendo sumiços de crianças e até que crianças morreram ali. Todos os rumores apontados até aqui foi retirado do próprio jogo. Esses rumores podem ser encontrados em artigos que estão grudados na parede da pizzaria. No total são 4 artigos, e cada um se trata de um incidente em particular. O primeiro deles menciona o desaparecimento de 2 crianças, e que nunca foram encontradas, mas o sequestrador foi localizado graças às câmeras de vigilância. O segundo artigo trata de uma interdição sanitária. A Freddy Fazbear's Pizza teria sido interditada depois de alguns clientes estariam reclamando de um cheiro muito podre vindo dos bonecos animatrônicos. O terceiro artigo comenta o desaparecimento de mais 3 crianças, o que dá a entender que agora são 5 crianças desaparecidas, e todas ligadas aos incidentes ocorridos dentro da pizzaria. No artigo há um novo suspeito, mas a polícia nunca encontrou as crianças desaparecidas. Ainda nesse artigo fala que a pizzaria passa por várias dificuldades financeiras, tudo isso depois dos desaparecimentos das crianças. O quarto e último artigo fala sobre o fechamento da pizzaria. Segundo o artigo, a pizzaria fechou após um ano procurando um comprador, só que ninguém queria comprar. Imagine quem iria comprar um lugar que já desapareceu várias crianças e que por sinal nunca foram encontradas. E o dono não encontrou ninguém disposto a comprar o seu negócio e logo em seguida acabou falindo. No artigo, o proprietário deixa uma mensagem que parece não ter muito sentido, que diz o seguinte: esses bonecos vão viver. No coração das crianças, esses bonecos vão viver. E algum tempo depois, misteriosamente, a pizzaria reabre suas portas como se nada tivesse acontecido. O jornal menciona um evento e ao mesmo tempo em que anuncia que eles estão contratando um vigia noturno para trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. O anúncio descreve o salário e entre outras informações, mas deixa um aviso de que o empregador não assumirá a responsabilidade caso algo aconteça, e assim iniciam um dos jogos de terror mais marcantes para muitos. Mas a história de Five Nights at Freddy's não acaba por aqui. Durante o primeiro jogo, uma pessoa que conversa com você pelo telefone dá dicas e menciona eventos antes da contratação do novo vigia. Mas os animatrônicos estão possuídos por alguma coisa? Há 4 bonecos animados em Five Nights at Freddy's. Primeiro tem o Fred, que é o urso, o Bonnie, que é o coelho, a Chica, que é a galinha, e também tem a raposa Fox. Depois no segundo jogo são 6 animatrônicos, os 3 do primeiro jogo, Fred, Bonnie e Chica, e mais 3 bonecos novos, Puppet, Balloon Boy e Mangly. Os animatrônicos são bonecos animados através de motores elétricos, que com isso são capazes de se movimentar sozinhos como as pessoas. Na história do jogo, eles são usados para servir os clientes da pizzaria e animar o ambiente através de brincadeiras e shows. Entretanto, o jogo não explica se por mau funcionamento ou algum outro motivo, esses robôs começarão a importunar os clientes. Mas segundo o próprio criador, que confirmou no Twitter, que os bonecos do jogo são sim mal assombrados. Em 1987, aconteceu um incidente na pizzaria que ficou conhecida como a Mordida de 87. E quem fala sobre isso pela primeira vez é o Funny Guy, aquela pessoa que fala pelo telefone nos primeiros jogos lançados. Os detalhes desse incidente macabro são contados em Five Nights at Freddy's 2. Foi nesse incidente que custou a reputação da pizzaria. Um dos clientes foi atacado e mordido por um dos animatrônicos, e os detalhes do ataque não são mencionados, apenas o estado em que a pessoa ficou, que ficou sem parte do rosto e do cérebro. Na internet houve uma teoria falando que a pizzaria de Five Nights at Freddy's existe de verdade. Esse rumor ganhou força um mês depois que o jogo foi lançado, quando os jogadores ficaram curiosos e foram pesquisar informações sobre o jogo. E ao pesquisar no site da Google, um dos resultados aponta para um local do Google Maps, chamado Freddy Fazbear's Pizzaria. Segundo o Google Maps, a pizzaria estaria localizada nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Hurricane, estado de Utah, e obviamente isso não passa de uma brincadeira. Alguém marcou o local do Google Maps e colocou fotos falsas, para que quem não soubesse acreditasse nisso. Já que o criador não revela nada sobre o jogo, há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu na pizzaria. A mais forte delas é que os próprios animatrônicos foram os responsáveis pelo desaparecimento das crianças, e que eles teriam destruído as evidências para que ninguém descobrisse. Outra teoria fala que os animatrônicos confundem os seres humanos com versões deles. Assim, eles tentam colocar os humanos dentro de outros animatrônicos. Não há como confirmar nenhuma delas, já que o restante da história vai da interpretação de cada jogador. Ainda assim, Five Nights at Freddy's é um jogo cheio de segredos. Mas eu quero saber de vocês. Você já sabia da história de Five Nights at Freddy's? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Então se gostou do vídeo já sabe, né? Se inscreve aí no canal que eu vou trazer muitos vídeos legais aqui pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!